Olá, sejam todos bem-vindos ao ambiente virtual de aprendizagem da Minipa, o Minipa Education. Eu sou o professor Ivo Matos e vamos falar sobre o laboratório de fotometria da Minipa. Bem, pessoal, nós vamos dar início a uma série de seminários curtos explicando o funcionamento do laboratório de fotometria da Minipa, assim como alguns temas de relevância na área de iluminação de LEDs, tá? Então, com o primeiro seminário, nós vamos falar sobre LED, economia pelo fator de potência, ok? Então, nós podemos ver que está na moda falar sobre a economia que a lâmpada feitas de LEDs trazem em relação às incandescentes, fluorescentes, entre outros, por ter uma potência menor e realizar a mesma luminosidade. Observe, eu falei potência menor e realizar a mesma luminosidade. Como nós tínhamos a lâmpada incandescente, a gente comprava pela potência de 40 watts, 60, 100, tinha de 150, 200 watts, né? Agora aqui nós estamos falando sobre luminosidade. Então, uma incandescente tradicional, ela tem 60 watts e me dá 810 lúmenes, que é a intensidade luminosa dessa lâmpada. Como eu quero manter essa intensidade luminosa, porque o meu ambiente pede essa intensidade, eu posso colocar uma fluorescente compacta de 22 watts, que vai me dar também 810 lúmenes. E com LED, eu tenho até uma potência menor. Com 10 watts, eu consigo 810 lúmenes. Então, qual é a nossa tônica? É procurar uma lâmpada que me ofereça uma quantidade de lumens, né, com uma potência menor, porque quanto menor a potência, menor o gasto de energia. Então vocês estão vendo aqui uma tabela de lumens, 220, 400, 700, 900, 1300, e algumas lâmpadas, né? E essas lâmpadas, por exemplo, 220 lumens, eu consigo com a halogênia com 18 watts, o LED já cai para 4, a CFL 6 e a Standard 25. Vamos lá para o final, 1300 lumens, com uma halogênia eu tenho que ter 70 watts, o LED 18, a CFL 20 e a Standard 100 watts. Então, o que eu quero dizer que a economia se faz com relação à potência, né? Eu estou gastando menos potência, mas mantendo o brilho, ou seja, a luminosidade dessa lâmpada. Então, nós vamos vendo que o LED, ele é a lâmpada que melhor dá resultados quando eu quero fazer essa economia. Ok, pessoal, antes de prosseguir, falarmos sobre o fator de potência em LEDs, nós vamos precisar entender um conceito muito importante, que é o fator de potência, que nós denominamos de cosseno φ, ok? O que é o fator de potência? Ou seja, o que é o cosseno φ? Os motores transformadores e outros equipamentos de unidades consumidoras têm como força a energia elétrica, que é utilizada de duas formas distintas: a energia reativa e a energia ativa. Então, eu vou dar como exemplo aqui um motor, né? Então, para que o motor possa funcionar, eu vou dar energia para ele, ok? Só que o motor ele vai capturar uma determinada quantidade de energia para poder ele magnetizar as bobinas e outros procedimentos existentes, ok? Então, a energia que vai gerar o trabalho não vai ser aquilo que eu dou para o sistema. O sistema vai capturar alguma coisa e o resto realiza então a transformação dessa energia lá em trabalho no processo que precisa. Exemplo, um motor elétrico, eu posso fazer funcionar uma bomba para poder jogar água lá para a caixa, ou então para poder acionar um elevador, ou então para poder acionar aquelas máquinas que levantam mercadorias, né?
e etc, etc. Então, vamos lá. O cosseno φ, ele vai ser uma relação entre a energia ativa, ou seja, aquela que eu produzo o trabalho, dividido pela energia total dada pelo sistema. Então, o fator de potência é isso, que é o cosseno φ. Ok? E o que acontece, pessoal? Quando a nossa, por exemplo, Eletropaulo nos dá, eu estou pagando a minha conta de luz, na realidade o que eu estou pagando é a energia ativa. A reativa, ela não está cobrando, ok? Ela não está cobrando a reativa. No entanto, ela vai cobrar essa reativa. Já está cobrando de algumas indústrias e vai ter também residencialmente a cobrança. O que vai ser necessário é a mudança do relógio, né? Você vai ter um relógio que só mede quilowatts-hora, ou seja, a energia ativa. Ela não mede a reativa. Os novos relógios, né? Os novos, vamos dizer assim, marcadores, eles vão medir tanto a ativa quanto a reativa. E o que acontece? Ora, mas eu preciso que o meu equipamento capture energia para poder, né, funcionar. Então, o acordo é o seguinte, tudo bem, vamos fazer assim. A legislação determina que o fator de potência deve ser mantido o mais próximo possível da unidade 1, mas permite um valor mínimo de 0,92. Então, 0,92, ok? Então, só vou cobrar a ativa de você quando a reativa não ultrapassar, o fator de potência não for inferior a 92%, né? Agora, se por acaso o fator de potência ele for abaixo de 92%, nós vamos fazer a seguinte continha, galera. Um acréscimo no valor da fatura, que é o valor da fatura vezes 0,92 dividido pelo fator de potência menos 1. Ora, se eu tenho um valor de potência 0,92, 0,92 dividido por 0,92 vai dar 1 menos 1, 0, então o acréscimo vai ser 0. Quanto menor esse valor, né, mais acréscimo eu vou ter no valor da minha fatura. Beleza? Então, isso significa que, em primeiro lugar, nós temos que a energia ativa é aquela que produz o trabalho, a reativa é aquela que não produz trabalho, ela é capturada aí pelo equipamento para poder ele utilizar ou por alguns outros problemas também, né? E nós temos agora que o fator de potência é uma relação entre energia ativa e energia total, que é o cosseno φ. E caso eu tenha um fator de potência menor que 0,92, eu vou agora ter na minha conta um acréscimo que é o valor da fatura vezes 0,92 pelo fator de potência menos 1. Então, quanto mais próximo de 0,92, menos acréscimo no valor da minha fatura eu vou ter, ok? Beleza, então. Então, nós tínhamos visto a definição do cosseno φ, que está relacionado com a energia que eu entrego para você e a que você usa. Então, aqui é jogada fora, ou seja, que é realizada através dado aos equipamentos e também por alguns outros problemas ele vai utilizar essa energia. O meu fator de potência tem que ser um valor de 0,92, para que eu não possa ter um acréscimo no valor da fatura, né? Então, as principais causas do baixo valor de potência são várias, né? Transformadores operando a vazio, motores operando em regime de baixo carregamento, utilizando um grande número de motores de pequena potência, e no caso das lâmpadas, né, é pelo fato de você ter instalação de lâmpadas de descargas, que são as fluorescentes, vapor de mercúrio e vapor de sódio. Então, se você tem lâmpada fluorescente dentro de casa, observe que você vai ter um baixo valor de potência. O fator de potência vai estar baixo. Então significa que essas lâmpadas, elas começam
a interferir no valor no fator de potência, ok? Então, para que você tenha uma ideia de como isso acontece, eu vou mostrar aqui para vocês. Se vocês pegarem um osciloscópio, vocês vão ver um sinal de tensão e um sinal de corrente. Quando esse sinal de tensão e sinal de corrente eles estão em fase, tá? É porque você tem um circuito resistivo puro. Então significa que eu vou estar em fase e eu não vou ter perda nenhuma, tá? Agora aqui o que acontece? Existe um circuito capacitivo. Vamos supor que eu tenho um capacitor lá. Vai haver uma defasagem de tensão e corrente no capacitor atrasada de 90 graus da tensão, tá? Isso faz com que o meu fator de potência caia. No resistivo não. Mas no capacitivo e no circuito indutivo, onde existe muita indutância, exemplo, podemos dizer os motores, né, os reatores das lâmpadas, que são as lâmpadas de fluorescente, vai estar adiantado 90 graus. Então, o sinal de tensão está assim, o sinal de corrente está assim. Então, significa que o meu fator de potência ele vai estar relacionado com a defasagem entre a tensão e a corrente. Nós podemos ver isso por essa expressão, né? Quando o φ igual a zero, olha aqui o φ, galera, tá? E o φ também está aqui, ó. Quando o φ igual a zero, esse termo aqui é zero. Então, esse termo é o termo reativo, tá? E esse termo é o termo ativo. Então, você pode ver que circuito resistivo puro, φ igual a zero, o segundo termo da equação é nulo. Só a potência média ativa. Quando o φ é 90 graus, né? O primeiro termo da equação é nulo, só a potência é reativa. Se é de menos 90 graus, o primeiro termo da equação é nulo, só a potência é reativa. Então, com circuito misto, porque em todo circuito você tem resistor, você tem indutor e você tem capacitor, tá? Vai estar presente potência ativa e reativa, ok? Então, significa que, ó, eu vou colocar aqui um termo, que o fator de potência é igual a cosseno φ. Nós vamos ver agora, no próximo bloco, que o seguinte, que não é só as defasagens entre tensão e corrente ocasionadas pela presença de indutores e capacitores no circuito, que vai fazer que eu tenha perda de potência, do fator de potência. Nós vamos ver que nós vamos ter um termo chamado THD, que é, na realidade, a taxa de distorção harmônica. Então, nós vamos ter dois termos, galera. Nós vamos ter um termo, um fator de potência que vai cair em virtude de eu ter defasagem no meu circuito em função de eu ter capacitor e indutor, e um outro termo que também vai fazer com que caia o fator de potência, que é as harmônicas que vão ser geradas quando tiver lá o meu circuito funcionando, ok? Então nós vamos ver isso. Então nós vemos que o fator de potência, energia ativa sobre a energia total, quando esse fator de potência está em 0,92 é satisfatório, então ninguém vai cobrar nada. Baixou disso daí, você vai ter um aumento na sua conta, tá? E nós estamos vendo agora que esse fator de potência ele decresce em função de eu ter capacitor e indutor dentro da minha rede. Se eu colocar dentro da minha empresa, vamos supor, vários motores ligados, lâmpadas fluorescentes, essa coisa toda, eu vou ter um fator de potência decaído, né? Ele vai diminuir. Por quê? Porque na realidade eu vou ter que um termo, que é o cosseno φ, né? É o cosseno φ, que representa, atenção, o cosseno φ representa a defasagem, tá? Do sinal de tensão e corrente. Mas tem mais um termo que aparece, que é as harmônicas. Então nós vamos ver o que é a harmônica e como é que ela age em cima disso, ok? Beleza.